tô de volta para mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 220 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e honoráveis 2.168 de rating. Vou lançar o desafio aqui, mas antes disso, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Desafio lançado aqui, buscando um adversário de 2.143 até 2.193. Espero que apareça rápido o adversário, senão seria obrigado a fazer a propaganda do meu link de afiliado que vocês não aguentam mais ouvir, né? Que é esse QR Code aqui. Pode acessar pelo link também, que é o go.chess.com/cricor. Aí, ó. Nunca dá errado. Para fazer o upgrade da sua conta ou para fazer a renovação da assinatura que você talvez já tenha, seja ela Gold, Platinum ou a mais completa de todas, que é a assinatura Diamante. Temos uma inglesa. Vou jogar E6 aqui direto, tentando montar o centro com D5, né? Vamos jogar D5. Se ele jogar D4 aqui, a gente tem uma posição de peão-dama. Ele tomou. Claro que é um lance normal, mas ele já me dá umas opções melhores. Geralmente D4 é mais interessante aqui. Ele vai jogar D4 aqui. E agora eu vou jogar C6, que é o lance que deixa a estrutura bem organizada aqui. Estrutura Carlsbad, que eu venho falando bastante aqui quando eu jogo de brancas, principalmente. Jogou bispo F5 e o que eu falei naquele vídeo? Uns 2 ou 3 vídeos atrás. Sobre essa variante, né? Que eu tava jogando de brancas a posição. Tudo isso aqui gira em torno se as pretas conseguem ou não jogar bispo F5 confortavelmente. Aqui eu consigo jogar bispo F5 numa boa. Não tem ninguém me contestando aqui por enquanto na diagonal. É uma posição de igualdade, claro, mas o preto já fica um pouquinho confortável com essa sequência. Eu vou jogar bispo D6 aqui. Geralmente nessa posição a troca dos bispos me favorece um pouco. Jogou dama D2, que é um lance curioso. Normal também, né? Eu acho que eu vou fazer cavalo E7 aqui. Já que eu não fiz o cavalo F6 no começo, me dá a impressão que esse lance é um pouco mais agradável. Ele tem umas questões aqui já, porque o E3 não é tão natural pra ele, né? Ele permite a troca. Eu acho que ele vai acabar trocando e E3. E a dama ficou estranha em D2, né? Digo assim, não é um lance ruim, mas não vejo muita utilidade também pra essa dama. Ele pode ser teimoso e jogar o G3, né? Como o ser humano é teimoso por natureza. Não, ele tomou e jogou E3, ok. Beleza. E se ele jogar bispo D3, ele tá perdendo mais um tempo com a dama ainda, né? Joga bispo E2. E eu vou fazer cavalo D7. Tudo bem natural até aqui. H3. Um pouco estranho também. Vou fazer torre 8. Agora até preferi meu cavalo em F6, pra ser sincero. Pra fazer cavalo E4. Meu plano um pouco mais original aqui foi meio desnecessário, talvez. Eu vou provavelmente começar a empurrar com assim. É, ele tá jogando bem esquisito, cavalo H4. Porque aqui eu vou jogar, acho que até dama F6. Eu não tô. É que provavelmente bispo E6 é bom aqui, pro cavalo dele ficar meio bobo, né? Mas assim, é tão agradável jogar esse. Porque agora quando ele tomar aqui, eu vou começar uma manobra típica dessa posição. Ele vai tomar, né? E eu tomo de cavalo agora. Esse cavalo quer vir pra D6 aqui muitas vezes. Porque o cavalo fica excelente em D6, né? A gente tem aquela ideia que o cavalo, uma casa atrás do próprio peão, fica muito bem, né? Porque o cavalo fica protegido pelo peão, não tendo nenhum tipo de ataque na coluna, e principalmente porque eu tô de olho nas casas aqui logo à frente do peão, né? Essas duas casas que o peão tá apoiando para um possível pulo. É, dama G5, a malandragem. Dama não ameaça nada, né? Vou fazer cavalo D6 direto. Outra coisa importante é que eu dificulto um pouco aqui o avanço dele com esse lance. Não muito, pra falar a verdade, né? Mas eu controlo essa casa de B5. Aqui ele deve fazer B4. Dama E7. Tá jogando um pouco mais
flexível aqui. E aqui eu vou ter opções de jogar ou dama E7 e F5, talvez até. Ou dama H6, uma coisa assim. Mas acho que eu vou jogar dama E7, é um lance bem agradável aqui. Eu quero ficar de olho um pouco na ala da dama também. Eu quero trazer o cavalo para F6 às vezes. Mas assim, nessa posição, jogou A4, que é esquisito também. Normalmente ele quer fazer B4 aqui. Que ele poderia ter feito, inclusive. Né? Poderia talvez fazer A6, A4 e B5 mesmo. Pra brigar contra isso. Agora, quando ele faz A4, ele quer expandir aqui. E aqui eu vou fazer A5, com certeza. Porque quando ele preparar o B4, ele pode preparar, não tem problema nenhum. Eu vou tomar, eu vou ter só essa fraqueza aqui. Eu posso até, em último caso, botar minha torre em A7 e não acontece nada aqui mais na ala da dama, né? Jogou o cavalo E2, ele tem uma ideia de B4 aqui que não me incomoda. E eu acho que eu vou jogar F5. Cavalo F6 também é possível. Mas eu gosto muito de dominar aqui melhor essa casa em E4. Eu enfraqueço bem essa casa, mas ele não tem acesso muito bom, né, pra essa casa. O cavalo tá longe, o cavalo teria que chegar pra cá, mas mesmo assim eu tenho uma defesa boa aqui. Jogou bem. É, a única coisa do cavalo F6 evitaria esse lance. Porque eu teria um cavalo E4, né? Aqui eu vou tomar. Eu preciso aqui organizar um pouco minhas pedras, né? Vou fazer cavalo F6 primeiro. Sigo controlando essa casa bem. Eu vou fazer. Se bem que ele tá chegando com A5, A6. Eu não sei se eu tô gostando muito do que eu tô fazendo, não. Eu achei que eu tinha todo o tempo do mundo aqui pra dobrar, né? Cavalo G3 bem esquisito, né? Eu jogo G6 aqui. Vai fazer o que esse cavalo? Ele nem tava ameaçando tomar, né? Porque eu tomaria e retomaria em E7, mas eu vou jogar G6. O cavalo não tem nenhum serviço aqui. O cavalo tava bem. Plano pra F4, talvez. Eu vou fazer torre A7, que era a minha ideia inicial. Bem superficial essa ideia, mas vamos lá. Quero dobrar aqui. Dama C5 e eu vou jogar a torre A8. Não tem nenhum golpe pra ele por enquanto. Minha dama tá solta aqui agora, mas não tem problema. Jogou A5 e talvez agora cavalo C8, hein? Pode ser um lance. Tem cavalo D7 também. Cavalo C8 não deve ser matador, não deve ser lá grande coisa, né? Mas é um lance legal, porque eu não garanto trocar de dama, mas tem uma ideia de trocar de damas boa, né? E se dama C7, dama C7 ganha um peão mais ou menos também em A5, né? Não ganha um peão dama C7? A6 ele tem ainda. E aí B por A6. E aí torre B6. E aí cavalo D7 ganha, né? É. Eu vou quebrar minha estrutura. Não sei se eu quero fazer isso, mas é que tá vindo A6, né? Esse é um problema. Vou jogar dama C7 aqui. Eu queria ter o rei em G7 aqui pra sair de todos os temas de uma vez por todas, né? Por enquanto não tem nenhum tema aqui. Aqui, né? Então A6 acho que eu vou tomar mesmo. Eu quebro aqui, mas é um peão a mais, né? E eu acho que ele não tem torre B6 imediatamente, porque eu tenho um cavalo D7 dando um duplo. Aí nem esse funciona, nem esse funciona. Eu gostaria do mundo ideal ele nem ter jogado esse A5, né? Mas agora acho que eu posso tomar. E aí ele talvez tenha que fazer esse, que eu esqueci completamente. Mas em último caso eu faço A5, né? É, não sei, torre C1 não é chato, né? Não, mas agora é esse ganha, né? Cavalo D7. Porque dama C6 eu tomo a torre. E se ele tomar de torre, eu tomo a dama dele. Ele tem que tomar, ganha uma qualidade na boa, né? Acho que foi aqui, né? Acho que foi. Torre C1 talvez ele tinha. Aí A5, toma em C6, troca-troca, cavalo E4. É, deve estar igual ali, deve estar bem igual a posição. Pois eu poderia estar até um pouco pior, talvez. Não sei. Não gostei tanto da partida, não, pra ser sincero. Eu fui guiado ali por ideias estratégicas, mas
Não gostei do jeito que eu fiz. Teremos o abandono. É, não vou dizer precoce porque tá na hora de abandonar, né? Mas um fim precoce pra partida, né? Rubens PS mandou um boa. Tô acompanhando a partida ao vivo ali. Tá, vamos dar uma olhada aqui na partida. Uma coisa interessante da abertura: 93,9 de precisão. Beleza. Ele fez 88,4. Teve um excelente pra mim, uma imprecisão minha, duas dele, um erro meu. Um erro dele, aliás. Uma capivarada pros dois lados. Caramba. Tô pensando que golpe que eu levei ali. Não sei, não sei. Tô tentando pensar aqui. Tinha algum golpe ali pra ele depois do torre B6? Acho que não, né? Talvez o B por A6 pode não ser o melhor. Vamos ver. Tá, contra o C4, no repertório da Grunfeld, eu vou sugerir você jogar cavalo F6 mesmo. E quando o cavalo C3, D5. Não é bem uma Grunfeld 100%, mas é boa o suficiente pra jogar contra quem joga inglesa. Porque senão você teria que estudar uma inglesa simétrica, que é outro mundo, né? Então, pra mim, você vai jogar Grunfeld, joga assim. Cavalo C3, o cara ameaçou dominar o centro, você faz D5. E aí você vai jogar com ideias com G6 depois e bispo G7. Tem pequenas imprecisões aqui, mas ninguém vai saber aproveitar. Sinceramente, eu nem sei como é que o branco aproveita aqui. Mas é como se fosse uma Grunfeld. Aí se o cara dominar o centro, o G6 virou uma Grunfeld 100% igual, né? Então a inglesa não vai ser um problema. Por isso que vai ser legal esse repertório. Eu nem defini o nome do curso ainda, né? Porque eu falo que vai ser defesa Grunfeld, mas eu vou mostrar um monte de coisa de inglesa, né? De sistema London também. Enfim, eu joguei E6. A ideia é montar o centro com D5 rápido aqui. E na hora que ele joga peão toma, né, ou até D4, eu já tô um pouco satisfeito, porque o cara que joga inglês geralmente ele quer fazer esqueminhas com G3 e tal. Repara que ele não consegue fazer o G3 com facilidade aqui. Tipo, se ele jogar G3 agora, pode jogar até. Mas ele tem que sacrificar o peão com esse. Se ele jogar CD5 aqui, é muito sossegado para as pretas isso aqui já. Muito sossegado. Essa troca aqui com o fianqueto não combina. Não, ele fez cavalo C3, D5, D4 era o mais correto, ele tomou, C6. E agora bispo F5, eu tiro meu bispo. Então, essa variante gira em torno disso. Se eu conseguir tirar o bispo com tranquilidade aqui, eu tô bem de pretas. Cavalo F3 e bispo D6. Né? Essa dica é boa para quem joga gambito de dama recusado aqui de pretas. Sempre que puder trocar o bispo, bora lá. Bispo D6. Dama D2, cavalo E7. Trocou, trocou e E3, né? Roque, bispo E2, cavalo D7. E aqui ele fez roque, né? Não, H3, tá? Botei torre de F8. Recebi um desafio aqui. E ele fez cavalo H4. E aqui é aquela coisa, né? O cavalo dele tá mal colocado ali, então dá vontade de fazer bispo E6 também. Pra contestar o cavalo dele. Aqui é tão agradável dama F6 que eu achei aqui. Joguei dama F6, ele trocou, troquei. Roque e aí cavalo D6, que é a casa perfeita pro cavalo. Então nessa estrutura, sempre que possível botar o cavalo em D6, fica um sonho pras pretas. Ele jogou bispo D3, tá bom. Dama E7 tá ok. A4. O A4 eu acho meio questionável aqui por causa do A5. Né? Se ele jogasse B4, eu jogaria A6, A4. E aqui temos de novo uma questão, né? Como reagir aqui ao B5 do meu adversário? Eu gostaria de jogar B5 aqui de pretas mesmo. Minha voz tá indo cada vez mais embora, cada lance que passa. Não, por algum motivo aqui ele tá ficando um pouco melhor já de brancas. Curioso. Né? Naquele livro antigo que eu já falei pra vocês algumas vezes, que é o Estratégia Moderna do Xadrez, que eu adorei muito, aprendi muito. Hoje em dia eu nem recomendaria tanto esse livro.
Né? Se me perguntarem quais é boa, né? Tá de brincadeira, né? Quais os livros que mais te ajudaram? Esse foi um dos que mais me ajudou. Mas hoje em dia eu acho que tem muito mais livros mais modernos, modernizados, né? Com a cara melhor, mais agradável também. E com exemplos mais recentes que eu acho que seriam até melhores que esse livro. Mas realmente eu gostei muito desse livro quando eu estudei com o meu professor quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. E ele fala muito disso, né? Naquela época se falava demais. Naquela época, né? O livro, o livro é dos anos 70, né? Mas os livros antigos se falava muito sobre temas estratégicos, mais do que hoje até, né? Bem mais do que hoje. E no livro, o Ludwig Pachmann, eu acho que ele era tcheco, talvez, República Tcheca. Ele fala aqui que tem algumas reações contra o ataque da minoria, né? Que é o A4B5. Aí você tem uma solução mais simples, que é você fazer o B5. Você enfraquece aqui, mas ao mesmo tempo você ganha um suporte aqui em C4. Então vamos dizer que ele tome aqui, eu tomo aqui. Eu tenho essa invasão aqui em C4 que parece legal. Né? Cavalo B6, cavalo C4. Você não tem problema no peão de C6, porque eu vou botar o cavalo em C4. O problema é que esse peão não anda mais. Tá travado esse peão. Mas você tem vários pontos positivos. Esse peão de B4 é bem fraco. É difícil de defender, tanto que ele até prefere o preto aqui já. Essa é uma opção. Claro que o branco não precisa tomar em B5, mas é uma opção. A outra opção é você botar o cavalo em B6, que é exatamente a sugestão do Engine até. Se ele jogar assim, eu posso até voltar aqui. E você não tem mais ruptura. Esse jogo travou aqui, eu posso ter liberdade total para jogar F5, rei G7. E eu posso começar a avançar na lado do rei. E eu faço o ataque da minoria, não você, né? E quando jogar B5, toma A5. Essa reação é super interessante. Que curiosamente é o lance que ele indica aqui. Repara que eu fico com um peão fraco aqui, que é um ponto negativo. Por outro lado, eu tenho um peão passado. Eu tenho um cavalo bloqueando seu peão de B5 aqui. Eu posso começar a jogar na coluna C, né? Jogar um torre C8, um G6, um rei G7, um dama C7. Eu tenho entradas em C4. Então, hoje em dia, o xadrez é muito mais do que isso, tá? Mas é essencial você aprender estratégia básica sim. Quando eu digo que tem outros livros, talvez, mais modernizados, não é que o conteúdo ali é ruim, jamais. Mas o livro tem uma cara melhor, assim, né? Hoje em dia, mais moderno, um livro mais modernizado, né? Com os diagramas, enfim, uma impressão melhor. Esses detalhes que ajudam também. Né? Em relação a conteúdo, aquele livro é excelente. Né? Ele vai ser um pouco dogmático, né? Claro, ele bate na tecla em algumas coisas ali que hoje em dia a gente já tem a cabeça um pouco mais aberta, mas essa visão dogmática nem acho tão ruim assim para quem tem que primeiro aprender os temas os temas estratégicos básicos, né? Ataque da minoria, estrutura de peões e por aí vai, né? Então, é uma reação típica ali que eu falei. Essas reações, na verdade tem mais uma que agora até me esqueci qual que é a outra reação que ele mostra. Uma é o cavalo. Será que são só duas? Ele fala cavalo B6, que eu lembro. Fala do B5. Agora eu não lembro. Eu acho que em alguns casos, vamos dizer que eu já tenho a torre C8, vai. Você fez um lance qualquer aqui. Se eu tiver assim, acho que ele também indica a opção de eu tomar e jogar C5. Toma e C5. Eu isolo meu peão aqui, mas por outro lado eu consigo um jogo na coluna C. Aqui ele dá uma vantagem branca, mas é bem pouca coisa. Esse peão vai ficar fraco, mas esse peão também não tá aquelas coisas. E esse peão é muito difícil de atacar também. Eu tenho defesas boas nesse peão. Eu acho que é isso. Eu não lembro se ele tem mais alguma indicação no livro. Mas ele fez A4. Eu faço A5, cavalo E2 e agora F5. Não sei se foi bom F5. Eu gosto tanto de avançar esse peão. Talvez esse, porque esse B4, cavalo E4, né? E se torre B1, aí talvez cavalo E4. Já boto o cavalo ali, né? Não sei. Joguei F5, não devia ter deixado ele fazer o B4. Eu troco, cavalo F6. Esse foi bem errado, né? Cavalo G3. E agora a torre B1. É, o que eu tava pensando é que assim, meu cavalo segura a base, minha torre aqui segura a base, eu vou dobrar em cima desse peão. Que tá tudo ok o que eu fiz, na verdade, né? Mas ele não tá pior nem nada. Ele joga A5. Ah, o A5 foi ruim, na verdade, tá.
que eu tinha depois de A6 ali? Ah, eu tinha B5, deve ser isso. Ah, eu tinha B5, provavelmente. Esse foi o erro, a capivarada, eu acho. Então ele joga A5, dama C7. Ah, aqui ele critica a minha captura muito. Nossa, ele disse que eu tô muito pior. Pois é, B5 é o lance que eu falei agora que eu nem sonhei na partida. Claro, porque agora eu vou tomar o peão na boa aqui, né? Na paz maior. Aqui eu boto o rei em G7, posso cutucar a dama se necessário. Toma em A6, defende a base, tem um peão limpo a mais aqui, né? No máximo eu vou ter uma leve fraqueza aqui do peão. B por A6. Realmente, torre C1 era o lance pra ele aqui. É, foi exatamente o que eu falei. Aqui eu podia estar um pouco pior. Torre C1. Primeiro eu achei que igualava, depois eu falei que talvez pudesse estar um pouco pior, né? Eu tava pensando em fazer A5 mesmo. Dama C6, troca-troca e algum lance de cavalo aqui. É, não, mas aqui tá chato. E aqui o plano estratégico dele deu certo, na verdade. Porque a minoria dele andou. Ele segue uma posição extremamente... estrutura extremamente compacta de peões, né? Esses 5 peões. E eu tenho o quê? 3 ilhas, né? Eu tenho uma ilha de peões aqui, uma ilha de peão aqui, uma ilha de peões, uma ilha com um peão aqui seria, né? Mais uma ilha aqui, eu tenho 5 peões, 3 ilhas de peão, né? De peões. Tá difícil aqui os plurais, né? 3 ilhas de peões, né? E esse peão pode ser muito mais uma fraqueza do que uma força, né? Eu achei que esse peão poderia incomodar um pouco. Mas eu posso muito bem perder esse peão. Ele pode manobrar aqui, né? Cavalo, cavalo. É, a capivarada dele ficou evidente, né? Torre B6 e agora cavalo D7, ele leva um belíssimo duplex. E aí foi. Se dama C6 eu tomo aqui, tudo extremamente defendido. Tem uma torre a mais. E se ele tomar de torre, eu jogo o cavalo C5. Ele tem que tomar. Ah, tá caindo mais aqui ainda. Meu Deus, uma torre inteira a mais, né? Eu já tava feliz com esse lance, com qualidade a mais. Mas aqui é uma torre inteira a mais, né? Aí é complicado. Então aqui eu não sei nem onde é que eu errei aqui. Na verdade eu não errei muito, né? Bom, errei no B por A6. Mas a posição aqui eu tô melhor então já, né? Só que eu tenho que fazer o B5, claro. Mas a ideia geral aqui, estratégia, repara como é muito legal a visão estratégica, conhecimento estratégico, né? Esse conhecimento que eu já tinha, mas não adianta nada, nada se eu não calcular bem na partida. E podemos dizer que não serviria de nada mesmo, porque se o cara jogou torre C1 ali, eu tô pior já. E meu adversário mostrou que não tinha muito conhecimento, mas o que importa? Ele ficou melhor, quase um ponto de vantagem. Tá mais de um ponto de vantagem ali. Então você ter conhecimento estratégico, de exemplos e tal, é muito legal, mas não resolve nada. Se estiver calculando errado, se você calcular pior que o seu adversário, muito provavelmente o cara vai ganhar de você a partida. Mesmo você conhecendo exemplos. Então, a gente tem. Eu sei que a maioria aqui, realmente a gigantesca maioria de quem acompanha aqui, tem pouco contato com livros, né? O principal de vocês que jogam mais na internet, é claro, que é jogar na internet e fazer bastante treino de tática, né? Para quem se dedica um pouco mais, porque tem com muita facilidade, né? Os exercícios. E é uma coisa muito comum dos sites, né? Que a gente tem no chess.com também, claro. Mas o outro lado, né? Que seria você não ter muita prática, né? E muito estudo. Tem gente que é assim também, né? Que estuda muito livro, muito coisa, só que não tem muita coisa prática, né? E às vezes a pessoa não entende, né? Porque ela não tá evoluindo, né? Se ela estudar tanto e conhece os campeões mundiais e conhece tudo, isso é só uma parte da evolução, né? Você vai estar fazendo o que uma pequena parcela faz, o que é excelente, mas você precisa juntar com a sua força prática. Senão, você vai ser um baita conhecedor de história de xadrez, mas dificulta muito ser um competidor mesmo. Ou assim, ser um jogador mais competitivo, vamos dizer assim. Não precisa ser um competidor. Então é isso, é. Uma opção que eu tinha aqui era empurrar um A5 antes também, que era uma possibilidade, né? Não sei se ajudava muito. Mas uma ideia aqui era montar G6, F5, Rei G7, ter um controle bom e começar possíveis operações aqui na coluna central, na casa de G4 também. Mas enfim, quase que deu um pouco errado ali. Não para perder, claro, mas ele ia sofrer bastante se ele joga o torre C1 aqui nessa posição, né? Claro que ele ia ter que jogar bem também, né? Vamos dizer que uma posição dessa eu jogo esse.
me aguento aqui, disparo o peão de A, né? Eu vou ter um pouco de contra-jogo. Ele precisa mostrar também refinamento aqui pra controlar o peão passado e tal, né? Enfim, vitória número 221. E terminamos o vídeo com 2176. Se você gostou aqui da análise da partida, não esquece daquele joinha se você não deixou no começo do vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu!